Sob a proteção de Deus, está aberto essa audiência pública conjunta. Situação dos produtores de flores que estão sofrendo com as irregularidades, abuso e ameaça, a coações por parte dos abastecimentos do Estado da Guanabara. CADEC. Havendo o número regimental, declaro aberto a audiência pública. Convido o doutor Joana Neles, para fazer parte, que já está aqui. Convido a Nazaré, representando aí a agricultura. A Érica Barbosa, representando a pessoa das flores. E Felipe também. Então, está aberto a audiência. Se tem algum representante da CADEG aí, vem para cá, para a mesa também. Se não tem, eu declaro aberto e convido o doutor Julianelli para fazer a uso da palavra, porque ele que é quem foi que convocou essa audiência. Então, doutor, a gente vê aí a sua luta pelo nosso povo do Estado do Rio de Janeiro, que jamais nós gostaríamos de cometer injustiça, e nós que estamos aqui nessa casa representando o povo, jamais vamos querer isso que estão fazendo aí com o nosso florista. Então, doutor, a palavra aí com o senhor. Obrigado, presidente, deputado João Peixoto. Boa tarde a todos e todas as presentes. Nós estamos aqui para debater essa situação especificamente dos produtores de flor. Mas temos que entender isso como uma ação muito maior. Nós estamos debatendo aqui a situação da agricultura familiar, dos agricultores familiares. E nós que somos, eu, deputado João Peixoto, que somos do interior e sabemos da força de trabalho da agricultura familiar, não poderíamos ficar sem nos manifestarmos diante da situação que foi trazida a essa casa. Mais de 500 famílias envolvidas na produção de flor estão tendo uma preocupação muito grande exatamente naquele ponto onde se localizaram há mais de 40 anos, que é o mercado de flores do Rio de Janeiro. Temos um outro ponto também importante para ser debatido. Nós sabemos, deputado João Peixoto, que a grande dificuldade é da porteira para fora, isso que se fala no interior. A produção não é tão difícil. O difícil é a comercialização. Então, a partir do momento que os agricultores familiares ligados à produção de flor têm dificuldade no seu mercado de flores, nós estamos diante de um problema social muito grande. Um problema social muito grande que envolve não só essas 500 famílias ligadas à produção de flores, mas toda uma cadeia. Toda uma cadeia que envolve as festas de casamento, as empresas que trabalham com festas de casamento, os enterros, as funerárias, toda a situação dos eventos no estado do Rio de Janeiro, em que nós talvez não percebamos de imediato, mas basta ir numa palestra médica, numa palestra de economia, vamos ver lá as flores colocadas em posição estratégica. Se formos no casamento, nem precisamos falar. Mas se formos também nas formaturas das universidades, se formos nas formaturas dos colégios, tudo isso aí envolve exatamente essa cadeia produtiva de flores. Mais de 18 mil pessoas estão diretamente ligadas a esse processo no estado do Rio de Janeiro. E a partir do momento
que nós deixamos que essas agressões continuem, nós estamos afetando diretamente essas famílias, o seu ganha-pão, deputado. E aí, aquele grande debate que fazemos. Nós queremos dar condição do agricultor de ficar lá nas suas propriedades, grandes ou pequenas. Evitar que eles venham para cá, inchar ainda mais as periferias, que nós vemos aqui dominadas pelo tráfico de drogas. Mas, para isso, nós precisamos exatamente garantir o sustento deles lá, no seu local de produção. Então, esse debate, termina aqui essa manifestação inicial, esse debate é muito maior do que uma situação dos floristas. É o debate da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro, especificamente do segmento ligado à produção de flores, que, por acaso, é o segundo maior do país, sendo ultrapassado somente pelo estado de São Paulo. Isso também é outro fator relevante que mostra a importância desse mercado, dessa cadeia produtiva na construção da economia do estado do Rio de Janeiro. Lembramos bem que quando vimos nas premiações do Pan-Americano um ramalhete entregue, vinha lá de Pernambuco, ramalhete entregue para o atleta que ganhava aquela competição. Junto com a medalha, ele recebia um ramalhete. Aquilo vinha de Pernambuco, alguma daquelas flores. E nós, a partir daí, conseguimos desenvolver aqui uma produção que é estratégica para o nosso estado, porque deixamos de importar de outros locais. Então, é inadmissível nós não darmos aqui nessa casa, senhor deputado João Peixoto, o tratamento devido a esses produtores rurais. E me chamou a atenção também a possibilidade de estarmos diante de uma coação, de ameaças por parte do condomínio CADEG. Chegou a mim essa denúncia. E isso foi o grande objetivo, Vossa Excelência já relatou aí na abertura, que nós precisamos deixar muito claro. Nós não queremos aqui, de maneira nenhuma, confrontação com o CADEG. Eu tenho a certeza que vocês não têm essa intenção. Mas temos a busca do direito de 40 anos trabalhando num local. Isso não é qualquer coisa, são 40 anos trabalhando num local. E também não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso. O fato de não estarmos buscando o confronto não quer dizer que nós devamos nos abaixar, nos dobrar a ameaças. Isso nós não vamos fazer. Infelizmente, eu tinha uma audiência marcada com o prefeito, que a prefeitura também é parte importante nesse processo. Era naquela semana que morreu o vice-prefeito, estava marcado para as 11 horas, e infelizmente foi exatamente o enterro do vice-prefeito e que motivou a suspensão daquela entrevista. Eu gostaria de dar aqui alguma posição em relação à prefeitura, mas vamos continuar buscando esse entendimento, porque a prefeitura realmente também tem que participar dessa construção. Não tem como deixar a prefeitura de fora desse processo. Então, mais uma vez, deputado João Peixoto, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, a consideração de Vossa Excelência, e devolvo a palavra para a construção dessa audiência pública. Obrigado. Vamos convidar a representante da Secretaria de Agricultura para dar a sua explanação. Deputado João Peixoto, eu posso sugerir uma situação? O senhor me permite? Com certeza. Se pudéssemos ouvir primeiro o CADEG, os floristas, e aí, a partir daí, a gente, se a senhora ia concordar também? Com certeza. Então, da parte dos floristas. Boa tarde a todos.
Excelentíssimo deputado João Peixoto, agradeço aqui a oportunidade de estar explanando a situação que a gente tem vivido lá no Mercado das Flores. Excelentíssimo deputado doutor Joanelli, muito obrigada pela presença também. A senhora Nazaré Dias, também presente aqui, do programa Florescer, uma pessoa que eu já tive contato, a gente já tem o nosso terceiro encontro, exatamente todos para tratar desse assunto. Também é uma conhecedora do problema que a gente tem vivido. Bom, primeiro, rapidamente, eu gostaria de contar a historinha, né, de como é que as pessoas foram para lá, né, os produtores, e aí no desenvolvimento eu vou conversar e explanar tudo que a gente está sofrendo e as coisas que a gente está vivenciando lá, e também a busca da nossa regularização da documentação perante a prefeitura, da regularização do nosso espaço. Bom, para caracterizar, para, porventura, alguém que não conheça o espaço, o Mercado de Flores ele se situa atrás do edifício da construção do CADEG. O CADEG é o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara. E a gente está ali, todos os floristas estão ali desde 1972. Inicialmente, eles faziam uma comercialização na proximidade do entorno do pavilhão de São Cristóvão. E aí, devido a algumas fiscalizações da prefeitura e tal, falta de documentação, eles se moveram para aquele espaço. E aí, agora eu vou desenvolver todo um raciocínio do que a gente tem uma peregrinação pela regularização da nossa atividade de comercialização das flores, que estamos nessa luta desde 2013. Bom, então, a gente foi para lá mais ou menos em torno de 1972. No início, não havia nenhum tipo de pagamento de qualquer mensalidade, nada disso para o condomínio do CADEG. O que a gente tem conhecimento, as primeiras cobranças se iniciaram na década de 80. Precisava de um rateio de água e luz, né? Precisava de uma organização lá desse rateio. E aí, se eu não me engano, por volta de 86, primeiras mensalidades. Foi se indo, passando o tempo, continuávamos com essa relação. E aí, em 1997, houve um acordo entre os floristas e o condomínio do CADEG, e a gente, para custear a construção do Galpão das Flores. Então, a mensalidade, na ocasião, era R$ 300, e a gente passou a pagar R$ 500 por esse custeio até que a obra ficasse pronta, e no acordado a gente voltaria à mensalidade anterior, pagamento anterior, assim que tivesse pago toda a construção, terminada a obra. Por volta de 99, a obra estava sendo concluída, então os floristas foram questionar a administração, né, para o retorno, conforme havia sido acordado anteriormente. E aí, para surpresa de todos, ao invés de retornar por valor de R$ 300, que era o valor cobrado anteriormente, foi feito um novo aumento, e dessa vez passou-se a cobrar R$ 700. E, desde então, as cobranças têm sido arbitrárias, cada vez mais, nunca foi cumprido esse acordo, e as coisas com o condomínio é difícil, a tratativa. Bom, e aí, mais recentemente, né, em 2012, foi constituída lá uma associação. E, até então, ninguém havia notícia, ouvido falar sobre permissionários, porque, na verdade, os floristas eles não são condôminos do condomínio, e eles também não são permissionários, porque o TPRU, que foi instituído logo em seguida, em 2013, não é válido para o caso, porque não é a relação cabível. O condomínio não é uma entidade que tem vínculo com o poder público, é uma entidade privada. Então, em 2012, foi constituída uma associação dos permissionários, estranhamente, onde o doutor Renato Azevedo Frias era o diretor jurídico e sugeriu essa criação dessa associação, com esse nome. Alguns meses depois, né, houve a tentativa de instituir lá um TPRU, que se chama Termo de Permissão Remunerada de Uso. Esse documento foi elaborado unilateralmente pelo condomínio do CADEG. Atrelado a esse documento, havia um regimento interno do CADEG e para o Mercado das Flores.
Também nesse documento, é um documento totalmente arbitrário, com cláusulas absurdas e abusivas, que é humanamente impossível, do tipo, o produtor familiar está lá e ele, simplesmente, se morrer, não pode continuar o filho a atividade. Como se pode concordar com uma coisa como essa? Sobre as circunstâncias da assinatura desse TPRU. Uma boa parte dos floristas, ludibriados por essa situação, sendo o doutor Renato havia instruído que não havia problema algum assinar esse documento, e sobre a ameaça do condomínio de não poder trabalhar, meu marido mesmo, por não concordar e não assinar o documento, foi impedido lá de entrar, de trabalhar por 3 ocasiões. Uma delas eu abri um boletim do DEDIC, e aí ensejou que seria assim: os documentos não podiam sair da secretaria do CADEG. Você tinha que chegar lá, assinar e concordar, e não era entregue nenhuma via, não podia perguntar a advogado algum, não tinha liberdade, ou assina ou não trabalha, e dessa forma. Então, aí iniciou a nossa peregrinação por justiça e pela regularização e legalização do espaço de trabalho desses floristas. Então, em 2013, 5 floristas que não assinaram esse TPRU, tem um outro grupo também, não foram só 5, mas tem mais um grupo que não assinou, obtiveram judicialmente a manutenção da posse de seus pontos para poder trabalhar. Em 2013 também, no final do ano, 6 floristas fizeram um requerimento para a obtenção de um alvará junto à prefeitura. E também foi movida uma ação judicial por questões de horário, cumprimento do horário de comercialização, no qual figurava o doutor Carlos Magalhães, juntamente com o doutor Renato Azevedo, que, estranhamente, esse doutor Carlos Magalhães agora distribuiu uma série de ações contra florista e advogando pelo condomínio do CADEG. Bom, em 2013 também fizemos uma notificação extrajudicial ao doutor Renato, que na ocasião era diretor jurídico da associação, questionando a apresentação de documentos da associação e agendamento das eleições, porque a chapa estava caducada e a gente precisava resolver a situação da continuidade do trabalho daqueles floristas e da representatividade. Bom, e aí, em 2013, eu fui à prefeitura, ensejada pelo requerimento de obtenção do primeiro alvará para aqueles 6 floristas, e eu fui conversar com a senhora Fátima, e aí ela é conhecedora, ela é fiscal lá da área, conhecedora do espaço, e me informou que eu deveria procurar ajuda judicial para resolver a situação, uma vez que eles iriam indeferir o nosso pedido de alvará. E fui também orientada pela senhora Fátima, fui conversar com a senhora Cília. A senhora Cília é coordenadora da fiscalização, trabalha na Secretaria Municipal de Fazenda, lá na prefeitura. Isso tudo aconteceu em meados de 2014. E aí fizemos também, em 2015, a gente fez um contato, fizemos uma reunião no Palácio da Guanabara, estavam presentes o deputado Cristino Áureo, estava presente o deputado, o doutor Jair Bittencourt, a dona Nazaré estava presente também, dia 27 de março, estava presente a dona Estela, presidente da Emater na ocasião. Fizemos lá, explanamos todo o nosso problema, falamos do fechamento da Rua Buíque. Na ocasião, havia no Google uma separação do mercado de flores no entorno da construção do CADEG, e lá o Google demonstrava que era a Rua Buíque. Eu fui à prefeitura questionar aquele logradouro, e a servidora que me atendeu na prefeitura, ela achou um processo de criação realmente daquela rua, e no terceiro armário que ela procurou, e havia não só a Rua Buíque de Padre Miguel, como a Rua Buíque lá, que separava o mercado das flores da construção do CADEG, muito embora essa divisão já existe há mais de 50 anos. Inclusive, com esse fechamento, o CADEG fechou essa rua, criou-se ali um estacionamento indevido,
nesse espaço. O trânsito foi totalmente desviado para trás do Galpão das Flores, inclusive já houve lá um atropelamento, uma pessoa já sofreu, porque não tem como acomodar naquele espaço o trânsito de todo carro que entra lá. Bom, aí, logo em seguida que a gente esteve no Palácio da Guanabara, primeira página do Globo, espantou a gente saber que o CADEG tinha a intenção de construir lá no espaço uma usina de biogás. E aí isso causa muita preocupação, porque uma usina de biogás é uma coisa muito séria. E conhecendo essa situação de uma subestação de energia elétrica lá que não está regularizada também, uma usina faz um risco para a gente lá. Então, em julho de 2017, o senhor fiscal Robson de Freitas interditou o Galpão das Flores por falta de alvará, porque o condomínio obtinha junto à prefeitura um alvará como se ele comercializasse, sendo que esse alvará é impróprio, não é cabível, o condomínio não tem nenhuma atividade de comercialização de flores, quem comercializa lá são os produtores e distribuidores de flores. Fizemos reunião na prefeitura com a senhora Sandra Nunes e com a senhora Raíssa, da Secretaria Municipal de Fazenda, em busca da solução do nosso alvará de trabalho. Nessa ocasião, elas mencionaram que era preciso um requerimento à SMUIC para identificação do Galpão das Flores e de cada respectivo florista, para que eles pudessem obter seu alvará para trabalhar, porque, muito embora o nosso mercado funcione já há 45 anos, não existe um documento em canto nenhum que possa a gente conseguir regularizar a situação. E nova reunião foi feita com a senhora Sandra, e ela alegou, no caso, que o Ministério Público estava no caso por conta de umas lojas que estavam feitas na encosta, umas lojas de flores que foram feitas em 2016, e aí precisava da engenharia e uma coisa toda, e o assunto não avança. Então, foram 2 novas visitas do fiscal Robson de Freitas, foi feita no Mercado das Flores, e o fiscal Robson atuou 14 floristas, desses 14, 12 são associados, demos entrada a 12 requerimentos de recurso contra essas interdições e multas. Estranhamente, muitos outros floristas estavam no mercado na ocasião e só 14 foram autuados, o que gera um constrangimento, né? Uma coisa estranha que aconteceu lá. E aí, depois dessa visita de novembro, foram afixadas 14 editais de multa e interdição no Galpão das Flores em janeiro de 2018. Ele não nos entregou para que a gente tivesse a oportunidade de se defender e já autuou lá, deixou pregado nas pilastras do galpão. Intensificaram-se as coações. Hoje em dia, a gente tem episódios onde o presidente o diretor de patrimônio do CADEG passeia no Mercado das Flores com funcionários de segurança e com homens desconhecidos, fortes, e trazendo coação e ameaça aos floristas, pedindo para fazer recadastramento, pedindo para pegar crachá de identificação, como se eles fossem permissionários, sendo que é totalmente indevido. A gente recebeu uma ameaça por parte diz o senhor que ele era responsável pela empresa Solidez, é uma empresa que faz a segurança do condomínio do CADEG. Recebemos também, eu recebi na minha casa uma intimação da DRCI, por conta de alguns comentários meus numa publicação de mídia social, sendo que todos os comentários que eu fiz, eu tenho como provar. Tenho várias provas, um dossiê completo de toda a nossa luta e todas as nossas tentativas de regularização do espaço perante a Prefeitura. Em março, houve um episódio onde o senhor José Guerreiro, nosso associado, teve as flores jogadas no caminhão do lixo. São mais de 7.000 rosas e
as rosas, elas demoram mais de 1 ano para ficar no ponto de produção e simplesmente o diretor de patrimônio do CADEG, juntamente com um grupo de pessoas, foram lá, jogaram todas as flores do seu José no lixo. Bom, fizemos também uma tentativa de registro de ocorrência na delegacia cabível e, surpreendentemente, sequer a delegacia registrou a nossa ocorrência. Tudo isso foi uma motivação para a gente protocolar no Ministério Público uma notícia-crime, dada todas essas situações. Bom, e as reuniões com o CADEG se mostraram inúteis, os advogados deles agem com postura intimidatória, já tentaram, inclusive, uma vez me tirar de uma das assembleias. Eles citam sempre que tem um bom contato com o pessoal da prefeitura, citam uma pessoa chamada Andréia, que eu não sei quem é, e que resolvem todas as situações, coisas do tipo, mas simplesmente não é uma coisa correta. A gente está procurando uma legalização correta do assunto. A gente tem sofrido com furtos de mercadorias, com desrespeito ao horário de funcionamento do galpão, com uma dificuldade de implantar uma segurança, porque a segurança do condomínio não oferece segurança aos floristas, muito pelo contrário, qualquer pessoa entra a qualquer hora e somem as coisas e ninguém dá conta. E temos também tido dificuldades na Light da SEDAI para obter as ligações que a gente precisa para funcionar. E para falar também que temos várias multas arbitrárias aplicadas a floristas. Temos o valor astronômico de apenas um florista, num único mês, ter recebido R$85 mil de multa. Surpreendentemente, R$85 mil de multa, um único florista para um único mês, fora todas as outras arbitrariedades que tem. E, mais recentemente, tiraram a foto de um caminhão, nesse caso do meu marido, e a gente sequer sabe o que eles querem fazer com essa foto, se é uma covardia, se vai entregar para alguém para fazer que tipo de coisa. Então, o pedido hoje é um pedido de paz, a gente precisa de paz para trabalhar, é um pedido para a Prefeitura liberar o nosso alvará. A doutora Érica está aqui, pode explicar melhor. Conversa com a dona Cília, ela já mencionou que o alvará transitório não é cabível para nosso caso. Há uma comercialização que já ali fica por 45 anos. É totalmente indevido um alvará transitório, a gente precisa de um alvará definitivo. Enquanto a situação da regularização do espaço não está concluída, então a gente pede pelo menos um alvará provisório, o qual a gente tem o direito de ter. E a gente já está aguardando desde agosto do ano passado, fora a tentativa de 2013 dos 5 floristas, e hoje a associação representa 114 floristas, dentre eles, a sua grande maioria, produtores da agricultura familiar e alguns distribuidores de flores e plantas e artigos para jardinagem. Eu vou passar aqui a palavra, já me estendi um pouco do meu horário, e mais uma vez agradeço toda a situação, a abertura de portas dessa casa para receber um povo tão sofrido que é esse povo das flores e que precisa continuar embelezando a vida de todos os moradores, de todas as pessoas aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutor. Bem, boa tarde a todos os presentes aqui nessa casa. Boa tarde, excelentíssimo deputado João Peixoto, deputado Julianelli, deputado Paulo Ramos e a coordenadora Nazaré Dias. Bom, eu venho aqui apresentar um pouco do problema que eu acompanho na via judiciária. Os floristas, como a Luciana explicou, nós protocolamos um requerimento diante das arbitrariedades que vem cometendo o município, exercendo o teu excesso de poder de polícia, que eles detêm, até por conta do cargo. Eles simplesmente expulsaram alguns floristas do mercado sem o devido processo administrativo. Então, nós entramos com recurso e entramos com requerimento de regularização de um logradouro, até porque hoje em dia, para a emissão de alvará, como é tudo pela internet, inviabiliza a possibilidade.
Só que entramos com esse pedido em agosto, setembro, quando foi em novembro, os floristas sofreram com esse edital. Inclusive, eu indago na minha defesa que, uma vez que existe um protocolo requerendo tanto alvará quanto uma legalização de uma área, eles não poderiam ter agido da forma como agiu. Enfim, e esse processo está parado, tanto na Secretaria de Urbanismo quanto na Secretaria de Fazenda. O que ocorre nos últimos tempos, Excelência, é que os floristas eles não têm paz para trabalhar, né? As ameaças estão cada vez assim, mais agressivas, e o medo, o receio, e o nosso judiciário, infelizmente, ele é lento, né? Não adianta. Eu impetrei um mandado de segurança em dezembro. O mandado de segurança, que é uma coisa rápida, até hoje eu não consegui a resposta. Então, eles têm o direito, uma vez que, ao requerer o alvará, o produtor rural, existe a lei complementar 123 de 2006, que prevê que o produtor rural de agricultura de economia familiar, ela é equiparado ao microempreendedor individual. Então, ele tem uma facilidade na emissão do alvará. Tanto que, no cadastro de inscrição estadual, eles conseguem emitir uma inscrição estadual, emitir uma nota como produtor rural, usando o CPF. Ao indagar isso na Secretaria de Fazenda, me questionaram que eles deveriam criar um MEI. Só que, uma vez que eles criam uma inscrição para o CNPJ de microempreendedor individual, ele perde todos os direitos dele em relação à agricultura familiar. E uma vez que ele não é simplesmente um comerciante, isso inviabiliza. Então, a justificativa do município é essa. Então, foi o que eu falei na época com o fiscal. Eu falei com ele, eu não posso orientar o meu cliente a emitir, porque ele não pode ter esse prejuízo. E, de qualquer maneira, sem um logradouro, eu não tenho como emitir um alvará. Pois bem, então, esse problema está parado. Em relação à propriedade, a gente discute porque nós temos um grande problema que o CADEG afirma que ele é proprietário daquela área. Só que aquela área, uma vez que condomínio é um ente despersonalizado e ele é privado. Se ele é privado e ele é um ente de despersonalidade, a lei veda a possibilidade dele exercer alguns atos civis, como, por exemplo, ter propriedade no seu nome. Então, pesquisando, a gente conseguiu levantar algumas informações em alguns processos antigos, porque a gente requereu isso junto ao cartório, só que, uma vez que aquela área ali, por incrível que pareça, Benfica é centro do Rio de Janeiro praticamente, nem toda a área ali está regularizada. Existe a possibilidade da área onde está o mercado de flores não ter registro. Tá? Isso a gente vai discutir na via. Então, nós conseguimos, porque a área que está ali era de uma companhia de fumos e cigarros, em que vendeu algumas lojas para alguns comerciantes. Existe ali, a gente conseguiu, em alguns processos, em que o próprio CADEG move em face dessa companhia. Isso é um indício de que a propriedade não pertence ao CADEG, porque como que ele pode entrar com uma ação em face de uma companhia que já está liquidada desde 1966. Então, Excelência, o grande problema que a gente enfrenta, né? Eu digo a gente porque eu não vejo isso como uma situação só profissional, né? A gente acaba se envolvendo num sofrimento diário, né? Eu costumo falar, eu estou online 24 horas com eles, porque o horário que eles trabalham eles abrem o mercado 3 horas da manhã, vai até meio-dia. Eles chegam mais cedo, foi até uma questão de um registro que também está introduzido nessa notícia crime, porque alguns diretores, né, alguns seguranças, a mão da diretoria do CADEG proibiu alguns produtores dormir. Eles tiveram que sair do mercado para poder, porque eles proibiram eles de dormir,
Pô, eles colocam o caminhão lá, dormem até 3 horas da manhã. Eles foram impedidos. Foi quando eles foram à delegacia tentar o registro e não conseguiram. Então, assim, a gente vê que é um ato desumano, tá? Para não dizer arbitrário, porque, assim, a gente está lidando com pessoas humildes, nós temos pessoas ali que não sabem nem ler e escrever, que vivem daquilo ali durante a vida inteira. Eles produzem, não tem como vender a sua mercadoria em outro lugar, porque, infelizmente, e é uma coisa que a gente busca também, é ter uma segunda fonte até para eles poderem distribuir o produto deles, porque está tudo concentrado ali. Então, se eles forem impedidos de trabalhar, eles não têm aonde vender. E hoje, com essa questão dessa crise, né, que não só o Estado do Rio, mas o Estado do Rio, numa proporção maior, vem sofrendo, eles estão sofrendo ainda mais porque o CADEG fechou uma rua que a gente denomina Rua Buíque, porque é o que constava no Google Maps. Não é nem que seja, isso é uma indagação deles, porque Rua Buíque, porque está em Padre Miguel. Mas existe, muito embora, independente de nome, aquilo ali era uma servidão, era o único acesso deles. Eles fecharam com a cancela, para quê? Porque eles podem impedir o ir e vir deles. Se eles chegarem e falarem assim, aqui vocês não entram, eles não vão entrar. Né? Em processo, a gente fala que eles colocaram, no passado, as ameaças e as coações, elas eram feitas numa salinha. Então, eles não tinham muito como provar. Hoje em dia, não, é explícito. Vai ser apresentado, eu vou pedir a permissão dos senhores para ouvir o seu José Guerreiro, que foi vítima de uma crueldade, que teve o produto dele todo jogado no lixo. Isso aí é só uma pequena prova do que eles sofrem diariamente. Sem contar, você está trabalhando, seguranças na calada da noite, aquele grupo chegando e exigindo assinaturas, uso de crachás, o que eles... Assim, tudo que eles desejam, eles fazem isso. Só que hoje não é uma coisa muito em segredo, eles estão explanando. Então, Excelência, por isso que nós solicitamos, o deputado, ele abraçou a causa, porque é uma luta, e o risco, como ela mesma apresentou aqui, houve ameaça de morte. Não só diretamente ao presidente da associação, mas foram claros ao dizer que a todos que fazem parte. Então, até eu me incluo, porque eu sou advogada, né? Não sou advogada, mas eu milito na luta deles e eu vou continuar lutando. Porque eu acho que se a gente não lutar por um grupo que merece, um trabalhador que acorda todo dia, de madrugada, sofre, eles vão e vêm. Tiveram casos quando eles mudaram de horário, que houve até a questão da ação judicial. Nós tivemos 3 floristas mortos por acidente, porque como eles não puderam dormir, dormiram no volante, foram acidentados, vieram a óbito. Então, você vê que é uma sequência de covardia e de arbitrariedade. Então, eu gostaria, se for possível, de vocês ouvirem o seu José Guerreiro, para ele poder explicar o que ele passou. Tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? por estar nos ouvindo, e conto com vocês nessa luta, porque eles precisam. O que é direito, né? E a gente precisa disso. Muito obrigada, tá? Muito obrigado, palavra aí. Antes de passar as palavras para o doutor José Rodrigo, quero registrar a presença aqui do nosso amigo deputado Paulo Ramos. Ele que é um guerreiro, é uma pessoa batalhadora, gosta muito de pegar as causas, assim como eu, doutor Joanélio, em favor daquelas pessoas menos favorecidas, coisa que nós não admitimos, injustiça. E eu estou vendo aí que isso é uma injustiça que vocês estão sofrendo aí, e dizer que é uma coisa absurda que vocês estão... É muito grave isso, que era R$300 a mensalidade, de repente passou para 500 para poder fazer a obra. Vocês até concordaram, não é verdade? E depois que terminou a obra, eu acho que é um direito de vocês, como foi combinado, retornar para os 300, não colocar para 700, não é verdade? Se fosse até uma questão de colaborar com a CADEG,
Vamos deixar pelo menos como está, mas não aumentar para 700. Então, na verdade, então isso aí é uma coisa que a gente não admite. Eu estou falando com vocês como desconhecedor do problema. Eu não estou a par, eu estou sabendo agora, através de vocês, agora. Se, como ela falou aí, que a CADEG não é proprietária, se ela é proprietária, ela tem que mostrar a escritura da propriedade para poder, todos nós vamos concordar que ela realmente é a proprietária e vocês também vão concordar que ela é, mas dessa forma, sem mostrar nada, né, doutor? Sim. Então, a palavra para o doutor José Rodrigo aí. Senhor presidente, me permite, o CADEG foi convidado, veio a essa casa e depois mandou um recado dizendo que queria uma reunião com menos gente, menos participantes, porque se sentiu com medo pela quantidade de pessoas que tem aqui. Quem não deve, não teme, doutor. Isso é um grande absurdo, né? Isso é um grande absurdo. A pessoa dizer que está com medo de ser agredida dentro dessa casa e propõe uma reunião de porta fechada com menos gente. Isso, para mim, já demonstra claramente que o CADEG não tem argumento, a partir do momento que foge do fórum de discussão que é a audiência pública. Fica claro de que lado é que está a verdade. Doutor José Rodrigo. Primeira, boa tarde para vocês. Eu sou agricultor desde 12, 13 anos. E hoje eu estou ameaçado de outra maneira, conforme a minha flor foi pegada, foi jogado no mato, jogado no lixo. Só eu saí de dentro da CADEG para buscar um remédio para minha filha, que ela toma remédio até controlado. Quando eu cheguei lá, tinha carregado meus baldes, tudo, minha flor toda. E hoje eu estou ameaçado praticamente todo o mercado que eu chego ali. Eu deito no caminhão, descarrego minha flor, deito no caminhão, eles vão lá, batem no caminhão, ó, tem que tirar isso daí para fora. Tem que tirar caminhão, tem que tirar a flor, tem que tirar tudo. Eu dessa situação não tem mais jeito, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí eu saí esse dia passado, fui embora, de madrugada, ainda foi ameaçado eu não sei se é assaltante ou se é eles que mandam, tá entendendo? Me furaram até o caminhão de bala, tá? Na pista. Eu estou numa situação que eu não sei, eu trabalho, só sei trabalhar, que eu falei com eles. Eu só sei trabalhar. Meu pai me ensinou trabalho, estudei até na 4ª série, mas eu sou agricultor, minha renda é dali. E eu não tenho como. Eu quando começo a vender, chega a fiscalização, chega lá, o povo tem que sair de perto do meu ponto. Como é que eu vou trabalhar? Pegaram, jogaram tudo fora e agora estão ameaçando direto. Todo o mercado eles estão em cima de mim. Que nem semana atrasada mesmo, eu recebi uma multa que está aqui, se vocês quiserem ver, de R$3.004. Aí nesse dia que eles me deram o papel da multa, tornaram multar 900 e pouco de novo, ainda não chegou a multa. Agora, ontem de novo, de madrugada, né? Hoje, aliás, né? Tornaram outra multa de novo, só que ainda não me entregaram também não. Isso que eu tenho para falar. E todo produtor aqui está sofrendo com essas ameaças. Eu estou sendo pior. Eles falam assim, eu quero é você. Você tem que tirar isso daí para fora. Eu quero é você. Não sei que cismaram a minha cara, eu acho que acharam um cara de bobo. Bobo eu sou mesmo, que eu sou lavrador, eu só sei trabalhar mesmo. Doutor José Rodrigo, obrigado pelas suas palavras aí. Agora, uma multa de R$80 mil, eu acho que fizeram essa multa para ninguém pagar, porque qual produtor que tem condição de pagar 80 mil de multa? Não é verdade? Então, eu vou passar a palavra aí para o nosso deputado Paulo Ramos, que ele vai ter que sair para outra comissão. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu presido aqui na casa a Comissão do Trabalho. E fui praticamente intimado a comparecer a essa audiência pública pelo deputado Dr. Julianelli e pelo deputado João Peixoto, que não é o mais antigo deputado exercendo mandato aqui na casa, porque a casa também conta com a minha presença. Sou mais antigo que ele. Mas para dizer que conheço lá a CADEG, como muitos conhecem, sei onde está localizado o local dos floristas e, na verdade, vejo que as denúncias são denúncias as mais graves.
O deputado doutor Giulianelli já nos informou que a representação da direção da CADEG estava na casa e resolveu não comparecer. Nós aqui, nós três, já estamos habituados a fazer audiência pública. E sempre a audiência pública cumpre o seu papel quando as partes comparecem. Uma parte não comparecendo, nós ficamos aqui ouvindo as denúncias, mas se a parte não comparece porque, na verdade, não quer enfrentamento, não comparece porque não tem razão, não comparece porque está fugindo de alguma coisa. Então, eu quero deixar, e eu estava em outra audiência pública, tenho que sair daqui correndo para ir aqui no Ministério Público, não vou poder permanecer, mas as decisões que forem tomadas aqui, através do deputado João Peixoto e deputado doutor Giulianelli, elas já contam com a minha solidariedade. Mas quero deixar uma sugestão. Tem aquele velho ditado que diz, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Que pelo menos seja marcada uma data para que os parlamentares, com uma representação dos floristas, seus advogados, compareçam ao CADEG lá para conversar com a direção daquele órgão, que é muito importante. É um antigo mercado municipal, conhecemos a história do CADEG. É uma história importante, que tem que ser preservada, mas, obviamente, não é possível que direitos não sejam respeitados, uma atividade tão importante quanto a atividade que os senhores e as senhoras desenvolvem. Então, a nossa solidariedade, se esta também for a deliberação, estarei à disposição para lá comparecer. Sorte a todos, estamos numa fase conturbada, né, do nosso país, do nosso Estado, mas, acima de tudo, não podemos silenciar, nem compactuar, como disse o meu querido João Peixoto, com qualquer injustiça. Vamos lá, estamos juntos. Muito obrigado. Peço mil desculpas de ter que sair. Paulo Ramos, então, a sugestão aí... A sugestão é ótima, já que eles não compareceram, nós vamos fazer uma comissão aqui e vamos até lá para ver o que eles têm para nos falar, né? Na verdade, então, a gente não... Como é que a gente fala lá na roça? Dá um boi para não entrar, mas depois nenhuma boiada faz a gente retirar. Então... João Peixoto, só fazer uma observação, é isso aí. Muito direto. Eu estou falando da boiada, porque eu também sou produtor, sou da roça, sou de Campos dos Goitacazes. João Peixoto é o dono de Campos e de todo o norte fluminense. Mas eu tinha um amigo lá do florista também, que era o Carlinhos, não sei se ele continua lá. Ele esteve um tempo aqui no Mercado das Flores e depois foi lá para o CADEG. Faleceu. Carlinhos tinha também um escritório aqui nas imediações do Hospital Central do Exército. Não sei se ele continua lá. Não, faleceu. De qualquer maneira. Faleceu, ele era Que é isso, meu Já Deus. tinha- Tem certeza absoluta que é o mesmo Carlinho? É Carlos Carles. É isso mesmo. Ele faleceu? Faleceu. Aí, de qualquer maneira, olha aí, ainda fico com um compromisso maior, não é isso? De solidariedade, porque o Carlinhos é um diletíssimo amigo. Obrigado quer dizer, é uma informação triste, mas de qualquer maneira é relevante para as minhas relações pessoais, né? E para o meu sofrimento íntimo também. Obrigado. Agora, é com quem? Agora a palavra está com quem? Pode passar a palavra para o doutor, que está acompanhando a questão da Notícia crime. da notícia crime. Doutor Felipe, não? Isso. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Boa tarde a todos. Acabou de chegar, doutor Valdec. Chegou meio atrasado, mas está na hora aí, né, doutor? Exatamente. Nosso grande professor. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a iniciativa, o apoio que os senhores deputados estão dando para este pessoal que precisa da ajuda de vocês. E eu não poderia começar minha fala de uma maneira diferente. É uma tremenda honra poder representar
os floristas, pessoas do bem, pessoas guerreiras, trabalhadoras, e que ajudam a nossa cidade do Rio de Janeiro a ser chamada de cidade maravilhosa. No momento que a cidade está infestada de violência, tráfico, roubo, são eles que ajudam a dar esse toque de beleza na nossa cidade que todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece. E a minha atuação é na parte criminal, sou advogado criminalista, e participei na elaboração da notícia crime, que foi protocolada junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Dentre outros fatos, como já foi asseverado aqui pela doutora Érica e pela Luciana, o CADEG não consegue comprovar a propriedade do terreno deles e sequer a propriedade onde os floristas se encontram e exercem as suas atividades há mais de 40 anos lá. E foi falado aqui de valores, essas taxas chegaram a valores exorbitantes acima de R$2.000. R$2.000, só para vocês entenderem, é uma marcação no chão. Não tem um mínimo de estrutura. Comparando aqui com o edifício Mineiros Corte, que todos conhecem, para você alugar uma vaga mensal, não chega a R$1.000. Você pode deixar o carro lá 24 horas, ainda tem direito a água, café. O CADEG vem cobrando mais de R$2.000 por uma marcação no chão. E ainda sob ameaças de os floristas não poderem mais exercer a profissão que eles escolheram para a vida deles. Isso é um absurdo. Comecei falando que é uma honra representá-los e também tenho certeza que é uma honra os deputados poderem participar disso. Porque a advocacia, a política, elas se unem no momento porque todos aqui querem defender os oprimidos, a justiça. Então, gostaria de deixar aqui meus sinceros agradecimentos pela iniciativa que está sendo tomada. Podem contar comigo, com a doutora Érica, estamos aqui para apoiar e seguimos na luta. Muito obrigado. Agora, está aberto aí para as pessoas que quiserem se pronunciar. Está aberto aí. E depois a nossa representante da Secretaria de Agricultura aqui também. Excelência, podemos passar um vídeo? O vídeo. Com certeza. É importante entender, presidente, me permite, enquanto coloca aqui, que se a gente tivesse aqui jogando carne ou ovo fora, talvez a impressão fosse outra, mas essas flores aqui representam o sustento dessas famílias. Isso tem que ficar muito claro. Para a gente, talvez um ovo jogado no chão sensibilize mais a quem assiste, mas ali é o sustento, está jogando sustento do trabalhador, do agricultor familiar. Essa aí são as flores do senhor José Guerreiro. Para chegar nesse estágio aí, uma produção de rosas demora mais de um ano, ele cuidando, tratando, regando, dando o seu suor, o seu trabalho, o seu amor e carinho, e eles jogaram todas elas no lixo. Está lá o caminhão do lixo. Esse senhor de branco é o senhor diretor de patrimônio do condomínio do CADEG, e as outras pessoas aí são seguranças lá do condomínio. E só para chamar a atenção, é um caminhão de lixo da prefeitura, né? Que entrou no estabelecimento para jogar fora as flores dos produtores. Isso
A data máxima vênia é muito esquisito, né? Muito estranho. Tem um outro que é a continuação. Estão arremessando Outro ponto as importante, flores. presidente, é que a gente tem que considerar, quando a CADEG não vem aqui, o grande problema é saber quem tem a escritura daquele terreno. Não é verdade? Foi a pergunta que eu fiz aqui. Exato. Existe relato que o CADEG, que é um condomínio privado, não é um ente público, ele tem a parte construída da frente, que aquela parte de trás não pertenceria. Por isso que ele se recusa a pagar a taxa em função de não estar determinado. E eu acredito o seguinte, com tanto tempo que isso vem rodando na Justiça, se o CADEG tivesse realmente a escritura daquela área do mercado de flores, já teria apresentado há muito tempo. Mas aconteceu, deputado Valdec, que eles não vieram, eles vieram aqui na casa e não vieram aqui debater. Então, isso demonstra claramente a dificuldade que o CADEG tem de lidar com essa situação. Senhor presidente, uma boa tarde a todas e todos. Eu estou, na verdade, me dividindo em duas agendas, porque é uma agenda também acontecendo nesse momento na Assembleia, com a chegada de um rei de Ifé, na Nigéria, é o reinado mais antigo da comunidade negra iorubá de África, e hoje ele vai ser homenageado aqui na casa, e eu participo da atividade. Mas essa é uma audiência muito importante. Agradeço à Comissão de Agricultura pelo fato de que a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária tenha se integrado a essa iniciativa, sob a provocação inicial do deputado Dr. Giulianelli, porque nós estamos tratando de um tema que tem uma série de dimensões, né? Uma série de dimensões. A primeira dimensão, eu começaria pela dimensão até simbólica. Nós estamos falando de um produto, no caso, as flores, né? Que tem para as diferentes sociedades, né? Uma dimensão tão altruísta, né? Tão positiva, tão amorosa. Em geral, elas são usadas para quê? Para homenagear, para enfeitar, para agradar, para conquistar, enfim. Então, são sentimentos positivos, não é? Então, o primeiro elemento de reflexão que eu quero compartilhar aqui é que nós estejamos enfrentando esta situação face a um produto cuja representação na sociedade é sempre uma representação muito positiva e carregada de significados, de sentidos e de sentimentos. O segundo aspecto, quero aqui destacar o que disse o deputado Dr. Giulianelli. Nós estamos falando de um produto que é a fonte de renda, né, de um conjunto enorme de pessoas e famílias e produtores e produtoras, que já enfrentam uma série de dificuldades, de caráter logístico principalmente, para fazer o escoamento e a distribuição da sua produção, de onde produzem até os principais centros de comercialização. Então, nós estamos falando aqui da sobrevivência de famílias, de pessoas, de coletivos que vivem fundamentalmente, exclusivamente desta atividade econômica. Terceira coisa, tendo em vista que esta instituição condominial privada não se fez presente nessa audiência, e face a um contencioso jurídico, que versa inclusive sobre o questionamento da propriedade da área reivindicada pela CADEG, como sendo de sua propriedade, eu acho que a gente deveria, usando as prerrogativas que tem o parlamento, né, de dar um prazo, documentalmente isso, dar um prazo para que a CADEG apresente à Comissão de Agricultura da Casa e à Frente Parlamentar o documento comprobatório da sua propriedade, que não existe provavelmente. Então, que faça, e dê um prazo, doutor Giulianelli. Nós temos que usar os instrumentos que nos cabem. A audiência é muito importante, porque promove aí um conjunto de vozes, uma polifonia de vozes que se colocam, que se manifestam, que trazem seus argumentos, mas nós temos prerrogativas constitucionais, como um poder constituído da República no Estado do Rio de Janeiro, para tomar medidas que eles não podem tomar. Então, assim, eu acho que a gente deveria expressamente
dar um prazo formal, documentado, aos dirigentes da CADEG para que apresentem à Comissão de Agricultura o documento que alegadamente eles teriam e que comprovaria a propriedade da área em questão. E eu acho que a gente deveria também, senhor presidente, fazer gestões junto à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista que são serviços de fiscalização municipais, são serviços de limpeza urbana municipais que têm atuado, não é, num processo que acaba sendo de constrangimento a esses produtores, a esses trabalhadores. A gente deveria pedir uma audiência formal à Prefeitura, ao senhor prefeito Marcelo Crivella, aos dirigentes das áreas afetas à Prefeitura e implicadas nessa questão, para que a Prefeitura também possa adotar uma atitude que é uma atitude, digamos, não de complacência, mas de reconhecimento de toda uma trajetória de trabalho e de produção desses floristas, enfim, e de sua presença na CADEG. O estado do Rio de Janeiro, né, em tempos áureos, já foi uma referência nacional na floricultura. Nós tivemos em áreas do estado, como a região serrana, por exemplo, entre outras, uma presença marcante dessa produção, né, e que ocupava um lugar significativo na economia fluminense. Ainda somos o segundo, lembra aqui o doutor Julianelli, mesmo com a dificuldade que temos enfrentado. Por isso, eu acho que, para além dos debates, para além das reflexões que estão sendo compartilhadas aqui, acho que pelo menos 2 medidas objetivas devem ser tomadas usando as prerrogativas que cabem ao Parlamento Estadual. Acionar formalmente e dar um prazo formal, não sou eu que estou dando, não é nenhum de vocês que está dando, é o Poder Legislativo Estadual, é a Assembleia Legislativa, Casa de Representação Popular do Povo do Estado do Rio de Janeiro, que dá esse prazo à CADEG para apresentar o documento que comprovaria a suposta propriedade dessa área por parte da CADEG. E a segunda medida, no mais breve espaço de tempo possível, solicitar uma audiência ao senhor prefeito do município, para que ele se intere, né, das implicações que hoje colocam os seus serviços de fiscalização, seus serviços de limpeza também no meio desse imbróglio. Enfim, então queria apenas rapidamente me pronunciar. Eu teria que ir e voltar em função dessa agenda, mas colocar a frente parlamentar também integrada com brilhantismo pelo doutor Julianelli, de Economia Popular Solidária, ao lado da Comissão de Agricultura, para acompanhar e tentar equacionar de forma justa e de forma a privilegiar e reconhecer esse esforço de trabalho tradicional, em nome desses produtores, em nome desse trabalho, em nome dos interesses públicos do Estado do Rio de Janeiro. Por enquanto é isso. Obrigado, deputado Valdec, pelas suas palavras sinceras. Isso aí é uma coisa verdadeira, que essa ideia de nós fazer uma audiência, marcar uma audiência com o prefeito Crivella, para que, de uma vez por todas, acabe com essa situação, porque é muito duro a gente ver aí os produtores de flores que dá tudo de si para que nós possamos ter as flores. E a pessoa, se a gente incentivar eles de trabalharem, daqui a pouco, na hora que nós precisarmos, o que nós vamos fazer? Não é verdade? Então, nós temos que incentivar eles a permanecer lá, para que nós possamos, eles vão ganhar o seu pão de cada dia, e a geração de emprego que vocês têm certeza que vocês dão. E só em vocês ter o seu trabalho próprio, pelo menos não está na porta do deputado, não está na porta do governador, do prefeito, nenhum pedido de emprego, que vocês mesmos trabalham para se sustentar. Então, eu quero agradecer aqui o nosso doutor Joanelis por essa iniciativa. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que eu estou aqui, como Paulo Ramos acabou de falar aí, eu estou na presidência da Comissão de Agricultura. Já vai fazer 24 anos que eu estou nessa casa desde 95. Então, se eu não sou o mais velho, sou uns. Mas não é de idade, não, é de mandato, tá? Então, isso aí é uma coisa que eu já vou, em primeira mão, falar com vocês, senhoras e senhores que estão aqui, que pode contar com a Comissão de Agricultura,
que vai estar sempre ao seu lado. E contar com o nosso braço direito aqui, que está aqui no meu lado, que nós vamos nos unir com o Paulo Rambo, com o Valdec, para que nós possamos fazer alguma coisa para ajudar vocês, porque se a CADEG não veio, alguma coisa está faltando. Por que ela não veio? Então, se eles não vieram a nós vamos usar os nossos poderes para chegar até eles vão ter que nos receber, para explicar tudo isso e mostrar, não só nós, mostrar a Comissão de Agricultura da Alerj, se eles estão cobrando R$2.000 por um local para as pessoas colocar o seu produto, o porquê e por que essa mensalidade de R$700 também, porque pelo que eu vejo aí, eu acho, minha gente, que não sobra R$2.000 para cada um que está lá lutando o seu dia a dia, e vem as pessoas aí de mão beijada pegar aquele pouco que vocês arrecadam no seu dia a dia, enfrentando chuva, sol, friagem, enfrentando tudo isso lá para sobreviver, e quando acaba ainda sofreu uma multa de R$80.000, que isso aí, vou falar uma coisa com você, é revoltante isso, meter uma multa, isso aí é para quê? Para a pessoa que não tiver o coração bom, doutor, ele infartar e morrer, porque ele vê que não pode pagar, chega com aquela multa ali absurda, o que ele vai fazer, gente? É melhor morrer do que pagar essa multa, porque não tem como. Então, estou aí à disposição de todos vocês aí. Vou passar a palavra aqui agora para a nossa representante do secretário Alex, para que ela também dê as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde, produtores. Boa tarde, excelência. Vou falar aqui logo de uma vez, porque o deputado Anderson também é da Comissão de Agricultura. Ele não pôde estar aqui porque está lá em Friburgo, lá numa audiência lá, tá bom? É só isso. A gente vem acompanhando esses produtores desde 2000, o Estado não trabalhava a Secretaria de Agricultura não trabalhava com flores, né? Não tinha floricultura dentro do seu plano de trabalho. O Estado passou a começar a trabalhar a floricultura como agronegócio a partir de 2000 e institucionalizou o programa Florescer, que é o programa de apoio à floricultura do Estado. A partir desse momento, nós começamos a ir ao CADEG para conhecer, porque enquanto técnicos da Secretaria de Agricultura, nós não conhecíamos e nem tínhamos detalhe desse segmento. Naquele momento, a gente passou aí a CADEG, os produtores ainda trabalhavam numa área descoberta, levando as suas flores ainda em latas, embrulhadas em jornais, e aí, naquele momento, a gente começou a trabalhar esse segmento para profissionalizar esse segmento e valorizar o segmento dentro do Estado. Os produtores, a iniciativa deles sempre foi muito grande, né? Apesar da gente dar o apoio do Estado, mas a maior iniciativa são desses produtores que vem fazendo dessa floricultura ela se tornar a segunda dentro, assim, a nível nacional. É o segundo polo em termos de flores de corte, né? Eles trabalhavam apenas com rosas e palmas. No momento que começou esse movimento da floricultura, não só a nível de Estado do Rio, mas a nível nacional, isso houve uma diversificação, uma valorização do segmento. Talvez isso tenha levado o CADEG a ver um segmento com outros olhos, né? Os produtores trabalhavam ali ainda muito sem esse profissionalismo. Depois, a Secretaria de Estado de Agricultura montou a Câmara Setorial de Floricultura com representantes das universidades, com órgãos que trabalhavam mais ou menos com a floricultura para a gente poder formar o programa e formamos. A gente vem acompanhando esse trabalho.
a comissão e a associação nos procurou, né, em março do ano passado. Nós tivemos a primeira reunião na Casa Civil, ainda com o deputado Cristino Auri, como chefe da Casa Civil, né? E depois o deputado também, Jair Bittencourt, como secretário de Estado de Agricultura. Naquele momento, já antes, ainda na época, do assessor jurídico da associação, que era o senhor Renato, né, que também veio a falecer, naquela ocasião a gente já estava acompanhando toda essa problemática que estava acontecendo no CADEG. Sempre foi um problema CADEG, sempre, tá? Não é da agora que vem. E a gente também buscou saber o que estava acontecendo, indo no CADEG, nós chamamos o CADEG para uma reunião, eles estiveram presentes conosco, e aí mostraram que a maioria, porque houve em 2013, eles trabalhavam, como ela falou muito bem aqui, trabalhavam com uma taxa diária de locação do espaço, né? De luz, né? E depois, o que a CADEG fez? Em 2013, vamos disciplinar esse mercado, porque vê que é um segmento que vem crescendo dentro do Estado, vem se destacando, e aí fez uma reunião com todos os produtores, com representantes dos produtores dentro do CADEG, que nós temos atas, mostrando, o doutor Renato entregou a ata para a gente, assinada por quase todos os produtores, né, onde foi discutida a questão do horário, a questão que não poderia se largar a mercadoria lá dentro do galpão, fora da comercialização, somente com coisa da CADEG, com autorização da CADEG, alguns pontos, até o número de produtores por pedra, porque são muitos produtores e hoje, infelizmente, o Estado do Rio ele só tem o CADEG, né? O ponto que o Estado poderia fornecer ao produtor, oferecer esse produtor, seria a SEASA. Mas é um espaço que até o decorador ir lá e voltar, ele perde muito tempo, porque todo dia tem engarrafamento na Avenida Brasil. Então, é inviável botar os produtores dentro do espaço da Grande Rio, da SEASA Grande Rio. Isso foi feito já uma tentativa que não deu certo, não é? O Estado tem buscado isso. E aí teve essa reunião lá com um representante para discutir, em 2013, discutir a questão do TPRU, que é errado, que seria um contrato de locação, cadastrar os produtores e, nas pedras, definir o número de pessoas que iam ficar por pedras, até porque, como não é um local fixo, talvez por isso que a prefeitura não dê o definitivo, porque, né, que são é local espaços fixo, todos eles têm, só trabalham naquele mesmo ponto, nunca foi locação, nunca houve contrato qualquer de locação. O primeiro documento que surgiu foi esse termo de permissão remunerada de uso, que é nulo, porque eles não são proprietários do espaço e da área. E sobre essa reunião, não houve discussão de termos do TPRU, não. Eles apenas informaram que estava em criação o documento, mas não houve. Mas nessa ata fala do TPRU, a gente tem a cópia da ata. Uma menção de uma criação desse documento, documento nulo. Volto a lhe dizer, volto a lhe afirmar. O CADEG não é entidade pública, não tem vínculo para tal, não pode celebrar esse tipo de documento. Sim, seria um contrato de locação. Foi isso que eu não é falei. proprietário da área, Nazaré. Eles não podem celebrar locação, eles não são proprietários da área. Porque por favor, aquilo ali, deixa ela completar depois. Então, o que era aquilo? Então, era um condomínio, né? Antes, foi um grupo de usuários, né, permissionários lá, que ocupava aqui a Praça 15, compraram. Segundo eles, compraram aquele espaço e foram para lá. Depois que os produtores foram de Flores. Primeiro foi o pessoal que foi da Praça 15. E construíram, colocaram em operacionalização e os produtores de Flores foram e ficaram usando aquele espaço que era um estacionamento. Era um estacionamento, trabalhava a céu aberto. A única coisa que eu vejo é que naquela ocasião que foi feito um acordo para construir esse mercado, construir o galpão, não existe essa documentação, nem os produtores têm, não sei se a associação, na época era Peter Nagatizuka, se tinha, né? Era Mutomo Watanabe, que estava naquele grupo, eu não sei se tem um documento, algum documento que diga
que era 300, que depois eles iam pagar 500 e construiriam o galpão. Isso a gente não sabe, a gente não conseguiu identificar. Tem o recibo lá de 300 para 700 reais? Não, sim, tem, mas não existe nada, nenhum documento. Como é que uma coisa vai de 300 para 700? Sim, porque dentro dessa ata, dentro da ata que Renato entregou para a gente, ele dizia o seguinte, que a medida tem lá a questão do horário, a questão de pessoas que iam ficar nas pedras, que iam ocupar as pedras, o número de carros que iam poder ficar na pedra, tudo isso foi colocado dentro dessa ata e foi assinado, foi votado unanimamente pelos produtores. A senhora tem essa ata, dona Nazaré? Eu tenho. Presidente, se a gente puder Eu solicitar tenho, a ata eu tenho uma e cópia o recibo da ata. que o senhor lá tem então, também, uma a gente cópia. tem a cópia dessa ata, a gente pode passar, porque durante esses questionamentos lá na secretaria, pelos próprios produtores que iam lá nos procurar, eles levaram isso para a gente. E nós temos a cópia. Então, isso, né? Isso dá o direito ao CADEG, porque quando criou-se essa normatização do mercado, foi uma forma de disciplinar o mercado, né? Era para disciplinar o mercado, para não ficar... todo mercado tem uma disciplina, todo mercado tem uma... Não pode disciplinar do jeito que ele estava tentando. Até que ele podia citar. Deixa eu só concluir, né? Então, tinha essa disciplina e aí foi criado, naquela ocasião que só se pagava um recibo, foi passado a pagar esse valor, né? E na ata eles diziam que toda a movimentação, que todo o aumento do espaço dos produtores também seria assim, se desse 20% na reunião de condomínio, que eles iriam passar isso aos produtores. Então, quer dizer, teve isso. E aí, hoje, por que o CADEG está penalizando? Deixa eu aproveitar a senhora aqui, que a senhora... E eu defendo os produtores. Que eu tenho a certeza que a senhora entende. Eu defendo os produtores. Tá? Eu defendo por favor, os produtores. por favor. Mas eu acho que a gente tem que ver o que é certo. Dona Nazaré, aproveitando que a senhora é uma pessoa que entende, já acompanha isso aí há muito tempo, a minha dúvida é o seguinte: existe uma fala de que o CADEG tem a escritura. A senhora alguma vez já viu a escritura? Não de tudo. Eu estou falando daquela parte onde está o mercado de flores. E quando nós chamamos o CADEG para uma reunião lá no Gabinete Civil, eles foram. Algumas coisas que estavam realmente erradas no TPRU, algumas arbitrariedades, que a gente via que estava errado, inclusive essa deles tomarem a pedra no momento que o titular viesse a falecer, né? Porque às vezes tem um filho que trabalha, a maioria tem os filhos que trabalham, que era para rever esses termos todos, rever. E o CADEG se prontificou de reunir com as lideranças da associação. E o secretário Jair chamou a associação lá, né? Comunicou. Mas mostrou, não apresentaram a escritura. A associação não aceitou esse encontro entre o CADEG e... Não, mas a pergunta é o seguinte: alguma vez, na sua gestão lá, o CADEG nunca apresentou a escritura daquele... Está vendo, presidente? Esse é um ponto complicado. Porque se a partir do momento que não tem escritura, não pode cobrar taxa. E não pode fazer o que a dona Nazaré está falando. Com o falecimento do quem está à frente, eles simplesmente tomaram para ele de volta. Não pode. Esse é o ponto crucial dessa história, então, né? Isso eles colocavam, entendeu? Então, nós temos que pedir, presidente, a escritura é o CADEG. O CADEG, que deveria estar aqui, fugiu do argumento, né? Fugiu de estar aqui, ele tem que apresentar a escritura. Realmente, foi no início da minha fala, logo que eu falei, olha, se eles são proprietários, tem que ter a escritura. Se não tem a escritura, não são proprietários. Como foi dito aqui, essa ata ela tem que ser apresentada, e isso vai ser muito importante. O arrecibinho que o companheiro acabou de falar que tem, eles vai ter que ser apresentado também. Então, isso aqui hoje
sem o CADEG, eu vi que foi muito bom que nós tomamos conhecimento de umas coisas que a gente não estava sabendo. Eu vim para aqui sem saber de nada, porque eu não sabia que havia tudo isso aí. Então, eu passo a palavra aí a algum florista que quiser falar. Se não for, eu vou passar para o doutor Joanelli, que é para ele encerrar a nossa comissão. Tá bom, pode falar. Vai precisar do microfone, por favor. A audiência está sendo transmitida pela TV Alerj. Só para um lembrete aqui. Só falar seu nome, por favor. Meu nome é Ulisses, tá? Só para um lembrete que durante um bom período o nosso boleto vinha sem código de barra, tá? Nós só podíamos pagar o boleto na secretaria do CADEG, ou seja, isso chegava em valor de R$200 mil. Imagina você, as 200 pessoas no único dia, lá no dia 5, que era o dia, com R$200 mil para pagar o CADEG. Onde que eles iam enfiar esse dinheiro? Impossível, né? E também o IPTU pago, né? Se eles são proprietários, tem que ter o IPTU. Eles também não têm. Era só isso, meu obrigado. Infelizmente, eles não estão aqui para mostrar isso, mas pode estar certo que nós vamos a fundo para descobrir aonde é que está tudo isso. Aqui, ó, passa para o microfone para ele aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício. Também sou advogado dos floristas, atuando há mais de um ano juntamente com a doutora Érica, né? E a gente faz na parte civil, administrativa e tem um suporte, um brilhante suporte do escritório ao qual o doutor Felipe é membro, na parte criminal. Eu vou tentar aqui, deputado João Peixoto, muito obrigado pela oportunidade, doutor Julianelli, porque a gente está há um ano, né? O pessoal, a maioria de floristas aqui sabe disso, não é isso? A gente faz diversas reuniões, se debruçando nessa questão, né? Uma questão muito complexa, juridicamente, né? Então, vamos tentar, assim, de forma sucinta, porque o deputado Valdec comentou uma coisa aqui. Por exemplo, o CADEG, quando propõe as ações, distribui as ações contra os floristas, eles juntam lá alguns documentos e nenhum documento daquele prova nada do que ele pleiteia. Normalmente, ele entra com a ação de reintegração de posse, acumulado com cobrança, rescisão do contrato, do tal do TPRU, o famoso TPRU, né? E agora, com outro escritório que vem atuando com eles, que é um escritório que a gente vem também alertando sobre o conflito de interesses, né, da atuação desse escritório, e vem requerendo desocupação do imóvel, que seria o ponto, né? Ponto ou box é um imóvel devidamente marcado, e cumprindo lá o suposto, né, o regimento interno do mercado de flores. Só que acontece, quem não prova propriedade não pode cobrar nada. Então, aqui não está sendo discutido se o justo valor é 700, se é 2.000. Na verdade, não existe nenhum valor a ser devido, porque quem não é dono não deve cobrar nada. Então, quer dizer que se eu digo que essa casa aqui é minha, essa casa aqui é minha, eu quero alugar essa casa, mas você tem que pagar tanto por mês. E essa casa não é minha, é uma casa que eu invadi, ou eu peguei lá, eu ocupei, e falo que é meu, e peço para você assinar um documento sem assinatura e testemunha, dizendo, você tem que pagar porque isso aqui é meu, tá? E vai cobrando aquilo. É uma irregularidade, é um enriquecimento ilícito, correto? Correto. Então, aqui a parte do enriquecimento ilícito, os nossos parceiros criminais já estão atuando nesse sentido, muito embora a gente já venha alertando nas ações cíveis. Porque esse TPRU, o termo de remuneração de uso, é um documento nulo. Então, até o objeto desse evento aqui, o nome desse evento, dessa audiência, desculpa o termo, é objeto também de discussão travada dentro dos processos, porque se você é obrigado, você é coagido a assinar um documento com cláusulas abusivas, sem testemunha, é um documento que está sujeito à anulabilidade. Porque se você não assinar esse troço, você não vai entrar no mercado para trabalhar. Então, como é que o sujeito, diante de uma situação dessa, o que ele faz? Não é verdade? Então, é isso a prática, doutor deputado João Peixoto. Tecnicamente, a nossa discussão travada nos processos é isso. O TPRU é nulo, porque ele não pode ser cobrado. Quem não é dono não pode cobrar nada. E, na verdade, quem são donos são eles, porque eles estão lá, eles têm a posse há mais de 40 anos. Eles são donos daquele ponto. É verdade? E também a questão da coação, da ameaça, também é objeto, juridicamente, da anulabilidade do contrato. Entendeu? Então, nenhum valor é devido. Entendeu? E tem a questão da água e a luz, que também geram outra discussão. Porque só tem um relógio lá que não marca nada. O relógio é único, é do CADEG.
e joga uma luz dentro do mercado. E ninguém lá da Light ou da SEDAI vai marcar nada. Entendeu? E é objeto de uma outra ação também que corre, que a gente distribuiu através da Associação dos Floristas, que é justamente a participação de veículo prestador de serviço do município fazendo serviço dentro do CADEG. Inclusive sinalizando, pintando, botando placa. Então, é isso. Nós, como advogados, né, a gente tem atuação jurídica, muitas vezes a gente é maltratado dentro de processo, porque os advogados dele não têm o que dizer e fica tratando a gente mal dentro de processo. E a gente vem rebatendo com argumentos e outras provas. Entendeu? Então, de forma apelativa, eles querem denegrir o papel do advogado. Entendeu? E não é assim que a coisa funciona. Só que além da briga jurídica, tem essa questão política, porque tem que ser discutido. Por que a prefeitura bota veículo lá dentro para trabalhar para eles? Tá certo? É só isso que eu queria apontar. Muito obrigado. Eu quero parabenizar a todos vocês aí, os floristas. Estamos vendo aí coações com vocês, mas uma coisa eu vou falar com vocês. Se vocês estão unidos, com certeza vocês vão vencer essa causa. Não pode trabalhar isoladamente. Agora, com essa união que vocês estão aí, vocês podem estar certos que nós vamos estar junto com vocês para que nós possamos a ganhar mais essa. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Julián Neves. Obrigado, presidente. Eu antes gostaria de fazer menção e agradecer a presença de Anderson Moraes, assessor do deputado federal Alessandro Molon, e Rodrigo Burgos, assessor do deputado Anderson Nogueira. O deputado Molon teve que ir para Brasília, não pôde comparecer, e o deputado Anderson está numa audiência pública em Friburgo. Ficou claro nessa audiência pública, senhor presidente, que de que lado está a verdade. A partir do momento que uma das partes se nega a vir debater, na minha maneira de entender, ela claramente mostra que não tem argumentos para fazer esse debate. Um debate que coloca, de um lado, produtores rurais há mais de 40 anos estabelecidos num mercado de flores reconhecido como de enorme importância. Bem falou a dona Nazaré, não teve sucesso uma tentativa de colocá-los no SEASA. Isso inviabilizou o negócio deles. Então, isso não se fez por qualquer coisa. Se fez porque o público, as empresas que compram deles, as pessoas que querem comprar individualmente, todos sabem que onde se compra flor mais barato no Rio de Janeiro é exatamente no mercado de flores, de Benfica. Então, isso não se fez, essa marca, senhor presidente, não se fez de um dia para o outro, se fez com 40 anos de trabalho. 40 anos de trabalho. A partir do momento que esse mercado começa a crescer, o CADEG começa a pensar em controlar esse mercado. Controlar de uma maneira indevida. Por quê? Se passa por uma empresa pública, quando não é, se passa por uma empresa. O CADEG é um condomínio privado. Usa o nome de uma empresa pública como se fosse uma empresa pública, age como se fosse uma empresa pública, cobrando essa TPRU, age como se fosse uma empresa pública, confiscando por morte aquela pedra, não deixando que um filho, um sucessor, assuma aquele comércio. Então, na verdade, o CADEG age de uma maneira, pelo menos, questionável. Mas não nos cabe aqui, nesse momento, pelo menos, debater esse ponto. Nós estamos numa fase que queremos, senhor presidente, eu tenho certeza, Vossa Excelência já falou isso, queremos que o CADEG apresente uma documentação que ampare exatamente aquilo que ela está tentando fazer. E não vai ser fugindo do debate
que ela vai conseguir, porque o senhor já declarou claramente que não vai aceitar esse tipo de conduta, e eu também não, e os demais deputados também não. Sendo assim, é muito importante colocar aquilo que o senhor falou também, a união. Teremos outras audiências públicas para debater esse assunto, e a presença dos senhores e senhoras aqui é muito importante. É muito importante para deixar bem claro para a sociedade fluminense o lado que está a razão e o lado que está a legalidade. É isso que eu entendi de vocês, dos seus representantes. Ninguém quer nada ilegal. A busca é da legalidade. A busca é da legalidade. Por último, digo que reforça a minha fala inicial. Nós estamos falando de agricultura familiar, direito ao trabalho, direito conquistado a um ponto com mais de 40 anos de labuta, de suor. Não é à toa que o trabalhador sai lá de Friburgo de madrugada para chegar 3 horas da manhã, só, presidente. 3 horas da manhã, fica dormindo dentro de um caminhão para poder estar ali no dia seguinte. E aí, também é claro para mim, deputado Valdec, que está acontecendo, que o CADEG, como não tem o direito legal, ele está utilizando dessa taxa para obrigar o trabalhador que sua para plantar e sua para vender, o trabalhador, ao ser obrigado a pagar uma taxa exorbitante, ele se afaste ele abandone a luta e passe para uma outra atividade. É isso que o CADEG está. Quando você fala alguma coisa com o CADEG, não, eu só quero que eles paguem a taxa. Lógico, quem vai pagar R$2.000, R$2.500 de taxa por um trabalho? Como? Para ter uma marcação, direito a uma marcação, num terreno que não está aprovado, que é do CADEG. Eu posso até dizer que eu não acredito que seja do CADEG. Não acredito. Então, é muito importante que o CADEG venha aqui e que prove que tem o direito da propriedade. E o outro ponto, termina aqui minhas palavras, que o deputado Valdec bem frisou, a necessidade de trazer para essa discussão a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Trazer, eu tenho a certeza, que com o empenho das comissões envolvidas, a Prefeitura virá aqui para botar a luz no que tange a responsabilidade da Prefeitura sobre esse assunto. Não pode se omitir de maneira nenhuma sobre essa questão que está envolvendo uma quantidade muito grande de fluminenses, especificamente de cariocas, que são as empresas cariocas de funerárias, de casamentos, de festas, de eventos, que compram grande parte da produção do CADEG do mercado de flores do CADEG. Então, isso é importante você colocar. A necessidade do envolvimento, da participação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência, que desde o primeiro momento se mostrou sensível e não mediu esforços com essa dificuldade toda que essa casa tem passado, por uma quantidade grande de assuntos que se somam, intervenção na segurança, questão econômica. Vossa Excelência foi prestativo, entendeu o tamanho do problema e se colocou do lado dos agricultores, como é de seu feitio e como é a sua prioridade principal no exercício do mandato. Além dos outros que Vossa Excelência atua, Vossa Excelência é um grande defensor da agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Joanelli pelas suas palavras, mas a realidade é essa. Nós não podemos deixar o produtor no sacrifício, porque se amanhã, o professor Valdec, se esses produtores, trabalhadores, desistirem, para onde que eles vão? Vão vir para a cidade para ser mais um desempregado.
Então, o que nós queremos é mantê-lo lá no seu local de trabalho, que é isso que eles querem. Eles não querem vir para os grandes centros, eles querem ficar lá junto com a sua família, com o seu povo lá, com seus amigos, não é vir para cá agora. Desde o momento que eles não têm proteção nenhuma lá no seu local de trabalho, não pode não plantar e colher e não poder vender. Eu sempre falo o seguinte, outro dia nós estávamos na audiência pública aí, doutor, aí eu falando assim, gente, o produtor rural é doido. Aí ficou todo mundo olhando para mim. O deputado falando que eu sou doido, eu estou falando que eu sou doido, mas eu me incluo também dos doidos. Porque quando você planta, não sabe se vai colher. E se colhe, não sabe se vai vender. E se vende, não sabe se vai receber. Então, é por isso que eu falo isso aí, ó. Que é muito duro a gente ser produtor, que ninguém da cidade quer ir para lá, não. Então, eu estou aqui à disposição de todos vocês aí, pode contar, a luta começou agora, e não vai terminar enquanto nós não resolver. Foi o que o deputado Valdec acabou de falar ainda há pouco. Já que eles não querem vir a nós vamos usar o nosso poder, vamos fazer uma comissão e vamos até eles, porque ele tem que nos explicar o que está acontecendo. Já que é assim, nós vamos a ele usar o nosso papel de parlamentar e vamos fazer uma comissão e vamos até ele para que ele nos mostre a escritura, nos mostre o porquê que eles cobram tudo isso para vocês, que faça essa covardia que faz aí com nossos motoristas, que não tem a mínima condição de ficar lá dentro, pelo menos para dormir, fica dormindo na rua, colocando a sua vida em risco. Então, é isso que nós vamos querer saber deles, o porquê. Para encerrar, deputado Valdec, eu vou deixar o senhor encerrar aí para mim. Tá, não, em 30 segundos, eu queria apenas ressaltar o que disse o deputado doutor Giulianelli sobre a acolhida do deputado João Peixoto a esse tema. O deputado doutor Giulianelli havia me provocado em plenário para que a frente parlamentar que eu presido da economia popular se envolvesse, mas é importante ressaltar de novo a forma assertiva e muito firme com que o deputado João Peixoto acolheu essa pauta e marcou prontamente essa audiência pública. Nós sofremos um problema na data anterior, todos sabemos a razão, mas ainda assim mantivemos uma boa mobilização. Eu quero apenas reforçar o que disse, eu acho que... O motivo foi a greve dos caminhoneiros. Exatamente. Então, eu queria reforçar aquelas duas proposições e, tendo feito a homenagem ao rei agora há pouco, voltei com uma nova inspiração. Assim, eu acho que a gente deve dar um prazo para a CADEG apresentar, né, e a Assembleia pedir oficialmente a documentação comprobatória da propriedade do terreno, a gente deve pedir uma audiência ao prefeito Marcelo Crivella, mas eu acho que a gente poderia também, tendo em vista que o Estado se encontra em situação de calamidade financeira, quem diz isso é o governador. Foi o governador quem publicou um decreto dizendo que o Estado estava em calamidade na área financeira, não é isso, doutor Giulianelli? Não é? Essa Assembleia votou uma lei estadual a respeito disso, portanto, o Estado, em situação de calamidade financeira, não pode abrir mão de nenhuma atividade econômica. Não pode abrir mão de renda, de trabalho, de liquidez. Por isso que eu acho que a gente poderia, para colocar o tema mais em evidência, inclusive nessa prática esquisita de cobrança de taxa de um terreno cuja propriedade ainda não foi confirmada, eu acho que nós poderíamos apresentar um projeto de lei, João Peixoto, Giulianelli e eu mesmo, né, declarando aquela área, pedindo que as nossas assessorias a demarquem com clareza, não é? Mas declarando aquela área de especial interesse econômico do Estado do Rio de Janeiro. De maneira que coloca mais em evidência a questão, joga mais luz sobre o problema, a gente vota um projeto de lei, e aquela área específica, a gente declara em lei que ela é de especial interesse para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, joga mais peso político e simbólico sobre essa luta. É a terceira proposta que quero fazer, cumprimentando a luta de vocês e colocando a Comissão de Agricultura, em nome do doutor João Peixoto, e a Frente Parlamentar em defesa, ao lado dessa causa tão importante para a economia do Estado. Obrigado. Muito bom. Agradeço aí as suas palavras aí. Muitos de vocês não sabem que eu moro em Campos, não é daqui,
para mim estar aqui, eu tive que sair 3 horas da manhã de lá para vir para aqui, que de segunda-feira dificilmente eu venho, que as sessões são as quintas, as terça, quarta e quinta. Vim hoje, especialmente para essa audiência, porque era muito esperado, que na outra, devido à greve aí dos caminhoneiros, nós não podemos fazer. Então, nós fizemos hoje, e pode estar certo que, se depender da gente, vamos convocar a prefeitura, convocar CADEG, para todo mundo sentar aqui junto com a gente. Era só isso, eu vou dar como encerrado essa presente comissão.